Olá, no ano, beleza? E aí, muita saudade? Saudade de vocês, tempão que a gente não se vê. Pelo menos agora a gente vai estar aqui falando através de vídeo. Então, nesse terceiro bimestre, todas as aulas eu gravarei um vídeo explicativo sobre o conteúdo o qual será abordado, certo? Então, nesse terceiro bimestre, nós iniciaremos com as orações subordinadas adjetivas que está no final do capítulo 3. Depois vocês também podem dar uma lida lá no livro, mas agora eu vou explicar a vocês o que é uma oração subordinada adjetiva. Eu abri aqui um slide na minha tela com a parte explicativa e aí eu vou narrar o que é essa oração, dar exemplos e tudo mais. Só um minutinho enquanto eu viro aqui a câmera para a gente iniciar. Então tá aí na tela, orações subordinadas adjetivas. Vocês já viram as orações subordinadas substantivas no segundo bimestre, agora a gente vai ver as adjetivas, que é uma das mais fáceis de serem estudadas. Então tá aí a definição. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem a função sintática de sujeito, ou seja, ela ocupa o mesmo local de um sujeito. Mais à frente aí a gente vai ver um exemplo em que uma frase tem o sujeito e depois a gente transforma esse sujeito em oração. Então, geralmente, as orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por pronomes relativos. Que, quem, qual, quanto, onde, cujo. Relembrem o conteúdo dos pronomes relativos, que foi o último conteúdo que nós vimos no segundo bimestre. Então tá aí fresquinho na cabeça de vocês. Os quais exercem a função de adjunta nominal do termo antecedente. Então, o que vem antes desses pronomes relativos, nós vamos classificar como adjunta nominal. Só que agora o foco, a importância é só mesmo classificar a oração subordinadas adjetivas. Então, vou passar aqui o slide para a gente ver os exemplos da frase com o adjetivo e a mesma frase em que esse adjetivo vira uma oração subordinada adjetiva. Só recapitulando a vocês, oração subordinada são aquelas orações que uma depende da outra para ter sentido completo, ok? As coordenadas que não dependem são orações independentes. Então, as orações subordinadas adjetivas também são duas orações em que uma está ligada à outra para que ela tenha um sentido completo. Vamos lá os exemplos. Então aí, como eu falei para vocês, na primeira frase nós temos aí, admiro alunos estudiosos. O que está em negrito aí, estudiosos, é um adjetivo. Agora essa mesma frase a gente vai transformar o adjetivo em uma oração. Verifiquem aí que essa oração ela vai ocupar a mesma posição do adjetivo da frase anterior. Então aí, ó, admiro alunos que estudam. Esse que estudam, ele está no mesmo lugar do adjetivo da frase anterior, ou seja, ele está em forma de oração, ocupando o mesmo lugar de um adjetivo. Então, essa frase aí, que estudam, é chamada de oração subordinada adjetiva. Isso porque possui a função sintática de um adjetivo que é atribuir qualidade ao nome. Então, esse que estudam está ocupando o mesmo lugar de um adjetivo, por isso ele é uma oração subordinada adjetivo. E olhem aí que ela começa com pronome relativo, que. Então, como eu disse anteriormente, a oração subordinada adjetiva ela sempre é introduzida por um pronome relativo. Vamos lá, o próximo slide. E aí nós temos as classificações das orações subordinadas adjetivas. Então, a oração subordinada adjetiva, ela é diferente da subordinada substantiva. A subordinada substantiva, nós vimos que elas tinham 5 classificações. As adjetivas só tem 2, ou seja, olha aí, as orações subordinadas adjetivas podem ser explicativas ou restritivas. Então, nós temos somente 2 classificações para as orações subordinadas adjetivas. E aí estão elas. Orações subordinadas adjetivas explicativas. Então, o que é uma oração subordinada adjetiva explicativa? Ela é sempre separada por vírgulas
as orações subordinadas explicativas, como o próprio nome indica, ela explica melhor ou esclarece o termo ao qual ela se refere. Então vamos ver aí no exemplo. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Então esse que estava muito difícil está fazendo referência ao exame final. Ele só está dando uma explicação a mais ao exame final. Tanto que se nós tirarmos essa oração aí subordinada, se eu só falar o exame final deixou todos apreensivos, fica completa. Essa oração ela só está aí, ela só aparece aí para dar uma explicação, como o próprio nome diz, para dar uma informação a mais sobre o termo que ele está fazendo referência. No caso aí, ele está fazendo referência ao exame final. E aí, como que nós vamos separar essa oração? Então, a oração principal é toda a oração sem a parte subordinada. Então, seria o exame final deixou todos apreensivos. E a oração subordinada adjetiva explicativa é essa parte que está entre vírgulas, explicando o que é o exame final, ou seja, que estava muito difícil. Notem aí mais uma vez que a oração subordinada ela vem introduzida por um pronome relativo. E aí, essa oração subordinada adjetiva explicativa, ela só está aí para explicar, para dar uma informação a mais. Ela não faz falta à frase. E o macete é, ela sempre virá entre vírgulas. Próxima oração, que é a outra que nós temos, orações subordinadas adjetivas restritivas. Ao contrário das orações explicativas, as orações restritivas, o próprio nome já diz, ela restringe ou delimita o significado do seu antecedente e não são separadas por vírgula. Ou seja, a oração restritiva, ela está especificando o sujeito, a pessoa ao qual ela está fazendo referência. Então, na frase aí, ó, as pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Então, esse que não praticam esporte, ela está restringindo. As únicas pessoas que não ficam doentes, que ficam mais doentes, só são aquelas que não praticam esporte. Então, dentro de um grupo de quem pratica esporte e quem não pratica esporte, ela está restringindo, ela só está falando das que não praticam esporte. Então, ela só está falando de um grupo determinado. Ela está delimitando. Então, esse que não praticam esporte é classificado como oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela está delimitando e está restringindo um grupo maior. E aí, se nós formos separar, acontece a mesma coisa que a outra lá que nós vimos a explicativa. Então, toda oração que sobra, ela é chamada de oração principal. Então, temos aí, as pessoas costumam ser mais doentes. É a oração principal. E a oração introduzida pelo pronome relativo é a oração subordinada adjetiva restritiva, que não praticam esporte. Beleza? Então, deu para entender? Oração subordinada adjetiva explicativa, ela não faz falta a oração, ela só está ali para dar uma informação a mais e ela sempre virá entre vírgulas. Já a adjetiva restritiva, ela delimita, ela restringe o significado da oração toda, e aí ela faz falta a oração, ela não pode ser retirada. Então, essa é a diferença de uma para outra. E a explicativa entre vírgulas, a restritiva não vem entre vírgulas. Beleza? E aí nós encerramos essas orações. Ah, professor, é muito fácil, é pouco. É isso mesmo, a oração adjetiva é a oração mais fácil. Por que que hoje eu estou pegando leve e só estou explicando a adjetiva? Porque é o início do bimestre, a adjetiva ela é realmente mais fácil e então a gente vai começar a pegar no tranco agora no terceiro bimestre, porque na próxima aula a gente vai entrar nas adverbiais. E as adverbiais são 10 orações adverbiais. Então aí a gente vai pegar um pouquinho mais pesado, beleza? Então um abração aí a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Então eu postarei também, além dessa videoaula feita por mim, eu postarei uma lista e uma bateria de atividades que vocês têm que fazer, ok? Não deixem de fazer as atividades, porque essas atividades, ela vale parte da pontuação do bimestre, além da prova que vocês já fazem, ok? Um abraço, até a próxima aula. Qualquer dúvida, só me chamar aí pelo e-mail
caso surja alguma dúvida referente à matéria. Um abraço e até a próxima.